Aula de arte, 3 de setembro, páginas 18 a 23. Neste capítulo 3, vamos continuar estudando a cultura dos povos indígenas por meio de seus enfeites, seus objetos e suas pinturas corporais. Aqui nós temos o início do capítulo. E para iniciar, nós temos algumas perguntas que vocês podem responder aí mesmo nesse espaço. Observe a ilustração de abertura do capítulo. O que o artista está fazendo? Vocês irão responder. Você já viu azulejos parecidos com os da ilustração? Já experimentou criar desenhos para azulejos? Respostas pessoais. Página 20, azulejos portugueses. Aqui nós temos um exemplo de azulejo português. Em abril do ano de 1500, as caravelas portuguesas aportaram pela primeira vez em terras brasileiras. Os portugueses trouxeram vários hábitos, crenças, festas e manifestações artísticas que passaram a fazer parte da cultura brasileira. A folia de reis, as quadrilhas de festa junina, a língua portuguesa, instrumentos musicais, viola, piano, cavaquinho, entre outros, são alguns exemplos de nossas raízes portuguesas. Então, as caravelas são um tipo de embarcação, a barca usada pelos portugueses, e aportaram que chegaram a um porto. Então, um elemento muito importante na cultura portuguesa são os azulejos pintados à mão e ornamentados com desenhos cheios de detalhes. Os azulejos portugueses chegaram ao Brasil há centenas de anos e foram usados em igrejas, conventos, residências e edifícios públicos. A maioria dos azulejos portugueses estão nas cidades litorâneas da região do Norte e Nordeste, com destaque para as cidades de Salvador e São Luís. Página 21. Fazendo arte. Observe as imagens. São azulejos portugueses. Os azulejos portugueses apresentavam formas geométricas para a criação de seus desenhos. Eles tinham tonalidade de azul e seus desenhos se repetiam, criando um padrão. Com a orientação do professor, recorte uma folha de papel criando quadrados, como azulejos, crie um desenho para o primeiro quadrado e repita-o nos outros para fazer um padrão. Então, você vai fazer dessa forma, você vai cortar a folha, Você pode cortar em vários quadradinhos e você vai fazer o mesmo desenho e repeti-los nas outras folhas que você fizer. Vai criar o mesmo padrão. Arte em casa. Para esta atividade, você vai precisar de alguns materiais especiais, um azulejo branco e uma caneta de tinta permanente da cor azul. Providencie os materiais com a ajuda de sua família e prepare o local de trabalho. Em uma folha branca quadrada, invente um desenho bem interessante usando somente a cor azul e o branco da folha. Depois de desenhar, pegue o azulejo e a caneta de tinta permanente e recrie o seu desenho no azulejo. Então, assim, quem não tiver o azulejo vai fazer o desenho somente na folha branca, tá? E vai usar a folha branca como se fosse o seu azulejo. Azulejos portugueses e criação artística. Os azulejos portugueses se tornaram inspiração para artistas como Cândido Portinari. Os tons azuis, as padronagens geométricas e os desenhos de figuras humanas foram criados à mão pelo artista, especialmente para a fachada da igreja da Pampulha. Aqui nós temos o exemplo. Aqui é um mural de azulejos criado por Cândido Portinari. E aqui observe os detalhes do mural de Portinari, a repetição dos desenhos, a figura de São Francisco, de Assis, os diferentes tons de azul e as linhas que se destacaram em sua obra. Aqui nós temos outro exemplo de mural. No Cri-Cri, vocês vão, em uma folha A3, desenhar o conjunto de 9 quadrados e criem um desenho usando tons de azul. Quem não tiver folha A3, pode ser folha A4, que é folha de ofício, Tamanho A4 não tem problema, você vai fazer um conjunto de 9 quadrados. Depois você vai pegar as folhas de tamanho A2, que você pode também fazer na A4, tá? Cortá-las, tá? Em 9 quadrados de tamanhos iguais
E você vai organizar esses quadrados, tá? E você vai recriar desenhos. E você vai preparar diversos tons de azul e pintar o mural criado por você. Então, você vai montar um mural com objetivo nos azulejos portugueses. Então, aqui nós temos esses exemplos. Você vai fazer vários desenhos e montar esses desenhos nesses pedacinhos de quadrado. Nesses pedacinhos de quadrados, um tem que estar se encaixando com o outro, para que a gente consiga formar um mural de acordo com o de Cândido Portinari. Na arte em casa, recorde a experiência de criar um mural vivida na atividade anterior e crie o registro de sua vivência. Pode ser na forma de um desenho, o que você achou importante, interessante. Pode ser na forma de um poema ou de um texto, que você fale do que você achou de realizar essa experiência. Ou até mesmo uma canção. Na atividade da plataforma, nós temos aí, número 1, em que ano as caravelas portuguesas aportaram pela primeira vez em terras brasileiras? Então, você vai colocar o ano. Número 2, os azulejos portugueses apresentavam formas geométricas para a criação de seus desenhos. Que tonalidade eles tinham? Então, você vai colocar a cor, a tonalidade. Número 3, o que são caravelas? E número 4, o que significa aportar? Significa aportaram.